Olá, que bom ter a sua companhia aqui com a gente, neste nosso espaço dedicado à saúde, ao bem-estar. Hoje a gente vai mergulhar num assunto super comum, mas que, nossa, ainda gera tanta dúvida, né? A sinusite. E este é um momento de informação, de cuidado, que é um oferecimento da clínica Otto One, a Otto One, que é um centro de referência em otorrinolaringologia. Importante dizer que todo o conhecimento que a gente vai compartilhar aqui, ele vem da experiência e dos estudos do Dr. Bruno Rossini, que é o médico otorrinolaringologista responsável pela clínica. Exatamente. Sinusite, olha, é uma palavra que quase todo mundo já ouviu ou até já sentiu na pele, né? Mas a verdade é que ela abrange, assim, várias condições diferentes. E claro, com isso vem as perguntas. O Dr. Bruno Rossini ouve muito no consultório. Ah, mas sinusite tem cura? Eu vou precisar operar? Doutor, o catarro tá verde, preciso de antibiótico? São dúvidas muito pertinentes. Com certeza. E é para isso que a gente está aqui hoje, para tentar trazer um pouco de luz para essas questões. Com a orientação do conhecimento do Dr. Bruno Rossini, a gente vai explorar um pouco as diferenças entre os tipos de sinusite, por que um diagnóstico certinho é tão importante e, claro, falar dos tratamentos mais atuais, mais eficazes que existem hoje, como os que são feitos lá na clínica Otto. A ideia é oferecer informação de qualidade mesmo. Excelente ponto. E para começar, acho que vale até a gente ajustar o termo, né? Um conceito que o Dr. Bruno Rossini sempre reforça para a gente é que o termo médico mais correto é rinocinusite. Rinocinusite. Por quê? Porque geralmente a inflamação não pega só os fios paranasais, a sinusite em si. Ela geralmente acomete também a mucosa do nariz, que seria a rinite. É uma coisa meio conjunta, sabe? Faz sentido. E esses seios paranasais, onde eles ficam exatamente? Não é só na face, né? Isso, não é só ali na maçã do rosto. Na verdade, são cavidades com ar dentro dos ossos da nossa cabeça. Tem na testa, os frontais, nas maçãs do rosto, os maxilares, tem os bem entre os olhos, que são os etimoidais, e outros mais lá no fundo, perto da base do crânio, os esfenoidais. E o ponto-chave, todos eles têm uma comunicaçãozinha, uns buraquinhos que ligam eles com o nariz. Entender essa ligação nariz-seios, assim, é crucial para a gente entender a rinocinusite. Nossa, interessante essa anatomia. E quando tá tudo bem, tudo saudável, como é que funciona essa região? Olha, o nosso nariz é uma máquina fantástica. Ele produz muco o tempo todo. Você sabia que um adulto produz tipo 1,5 litro até 2 litros de muco por dia? 2 litros é muita coisa. Pra que tanto muco? Pois é, esse muco serve para umidificar o ar que a gente respira e principalmente para capturar sujeira, poeira, vírus, bactérias, tudo que entra ali. E dentro do nariz e dos seios tem uns cílios minúsculos, microscópicos, que ficam se mexendo de forma coordenada. Eles empurram esse muco com tudo que ele capturou lá para trás, para a garganta. Aí a gente engole, sem nem perceber, e o ácido do estômago neutraliza tudo. É um sistema de autolimpeza super eficiente. O nome técnico é Clearance Mucociliar. Como se fosse uma esteira rolante de limpeza mesmo, né? O Dr. Bruno Rossini às vezes compara com um ralo de pia que tem que estar sempre desentupido para a água escoar. É uma analogia perfeita. Na rinocinusite, o que acontece é justamente uma falha nesse sistema. Várias coisas podem atrapalhar, sabe? Ar muito seco, tipo de ar-condicionado ou clima seco mesmo, deixa o muco grosso, pesado. Beber pouca água também. Poluição, fumaça, poeira, tudo isso irrita e inflama a mucosa. E claro, as infecções por vírus. Resfriado, gripe, são os grandes gatilhos. O vírus causa um inchaço ali que fecha a comunicação entre o nariz e os seios. Aí o muco não sai. Entendi. O sistema de limpeza falha e as coisas acumulam. Agora vamos para aquela dúvida clássica, sinusite aguda versus crônica? A diferença é só o tempo de duração? Bom, a definição clássica usa o tempo sim. A aguda seria menos de 12 semanas e crônica, mais de 12 semanas, ou seja, 3 meses. Mas olha, um ponto que o Dr. Bruno Rossini sempre nos alerta, essa divisão de tempo ajuda, mas não explica tudo. Não é que uma sinusite aguda que demora para sarar vira crônica automaticamente, sabe? As causas, os mecanismos por trás da inflamação que não vai embora na crônica, costumam ser diferentes
dos da agudo. Ah, interessante isso. Não é só uma questão de tempo, então. Vamos focar um pouquinho na aguda primeiro. Qual é a causa mais comum dela? Disparado, a causa mais comum é viral. Geralmente começa com um resfriado comum, uma gripe. O vírus vai lá, inflama a mucosa do nariz, dos seios, causa inchaço, aí obstrui a drenagem natural. O muco fica preso lá dentro. E esse ambiente parado, úmido, quentinho, vira um prato cheio para a bactéria crescer. Aí pode acontecer uma infecção bacteriana por cima da viral, o que a gente chama de secundária. E aí vem os sintomas clássicos, né? Dor no rosto, nariz entupido, secreção. Isso, dor ou pressão na face, congestão nasal forte e a secreção, que pode ficar mais espessa, amarelada, esverdeada. E aí que mora o perigo da confusão com o antibiótico, né? A cor da secreção. Exatamente, e esse é um ponto que o Dr. Bruno Rossini bate muito na tecla por ser uma questão de saúde pública mesmo. Nem toda sinusite aguda, mesmo com secreção colorida, precisa de antibiótico. A cor diferente pode ser só sinal das células de defesa do nosso corpo trabalhando ali, não necessariamente bactéria. O problema é o uso sem critério de antibiótico, que a gente vê muito, às vezes começa num pronto-socorro ou a pessoa se automedica. E qual o risco disso? O grande risco é a resistência bacteriana. As bactérias ficam mais fortes e os antibióticos que a gente tem vão perdendo o efeito. Isso é uma ameaça séria no mundo todo. A gente precisa usar antibióticos só quando realmente precisa. Tá, então como a gente pode suspeitar que talvez seja bacteriana e que talvez precise de antibiótico? Existem alguns sinais de alerta, sim. Por exemplo, a pessoa está com resfriado, parece que vai melhorar, e lá pelo quinto, sexto dia, piora de novo, com febre alta, dor forte. A gente chama isso de dupla piora. Ou então, os sintomas são muito intensos desde o começo e não melhoram nada depois de uns 10 dias. Mas mesmo nesses casos, sabe? A avaliação médica individual, como a que se faz na Clínica Otto One, é que vai confirmar se precisa mesmo e qual o melhor antibiótico, se for o caso. Não é automático. Entendido. E considerando que a maioria é viral, qual seria o tratamento ideal para esses casos, seguindo a linha do Dr. Bruno Rossini? O foco total é aliviar os sintomas e ajudar o corpo a desinflamar e limpar sozinho. Então, analgésico para dor, para febre, se tiver. Beber bastante água é fundamental para deixar o muco mais fluido. E olha, lavagem nasal, isso é chave. Usar bastante soro fisiológico, morninho, com aquelas garrafinhas ou lota, sabe? Para lavar mesmo, tirar secreção, irritantes. Ajuda demais. Além disso, os corticoides em spray nasal são muito importantes para diminuir a inflamação local. Em alguns casos bem selecionados, pode-se até diluir o corticoide no soro da lavagem, para chegar mais fundo. E aqueles remédios de gripe, descongestionantes, que a gente compra fácil na farmácia? Olha, descongestionante oral, tipo comprimido, pode até ajudar um pouco no começo, mas tem que usar com muita cautela, só por uns 3, 5 dias no máximo. E, de preferência, evitar aqueles que têm antihistamínico junto, porque o antihistamínico pode deixar o muco ainda mais grosso, o que piora a drenagem. Corticoide oral ou comprimido só em casos mais fortes, por pouco tempo e sempre com receita. Aqueles injetáveis de depósito geralmente não são a melhor opção. E os antigripais que misturam tudo? É bom evitar. Muitas vezes eles têm coisas ali que não ajudam na sinusite ou até atrapalham, como esses antihistamínicos mais antigos. O ideal é tratar cada sintoma com o remédio certo. Faz sentido. E quando a pessoa tem uma crise atrás da outra, melhora, mas logo vem outra sinusite aguda, o que pode ser isso? Isso é o que a gente chama de sinusite aguda recorrente. A pessoa tem várias crises por ano, mas entre uma e outra ela fica bem. Nesses casos, a investigação tem que ser mais a fundo, como o Dr. Bruno Rossini faz. A gente precisa entender por que repete tanto. Será que a pessoa se expõe muito a vírus, tipo criança na escola? Tem alguma coisa na anatomia dela, um desvio de septo forte, um canal de drenagem mais estreito que facilita entupir, alergia não tratada, problema na imunidade? Mas antes de sair pedindo exame de imunidade, que são complexos, o Dr. Bruno Rossini sempre investiga o básico, como está o sono, a alimentação, o estresse, se fuma. E, claro, verificar se as crises anteriores foram tratadas direitinho. Bem completo. Deu para entender bem a aguda e a recorrente. Agora vamos para a crônica. Aquela que não passa de 12 semanas. Isso. Na rinocinusite crônica,
A gente está falando de uma inflamação que simplesmente não vai embora. Persiste por mais de 3 meses. Os sintomas podem até ser menos explosivos que na aguda, mas são constantes, sabe? E atrapalham demais a vida da pessoa. Que tipo de sintoma? É aquela sensação de cansaço que não passa, sabe? Uma fadiga crônica. O nariz está sempre meio entupido ou escorrendo. Uma pressãozinha na face. Não chega a ser dor forte, mas está sempre ali. Muita gente perde o olfato, ou ele diminui muito. E aquele pigarro chato, aquela secreção que fica escorrendo por trás do nariz, na garganta, o tal do gotejamento pós-nasal. Nossa, deve ser muito incômodo conviver com isso. E qual o problema central aí? Por que não melhora? O X da questão é que aquele sistema de limpeza, o clearance mucociliar, está cronicamente ferrado, digamos assim. Entra num ciclo vicioso. A inflamação não some, isso danifica os cílios, aí a drenagem piora, o muco acumula mais ainda, o que mantém ou até piora a inflamação. E assim vai. Imagino que, assim como na aguda, também existam tipos diferentes de sinusite crônica, né? O Dr. Bruno Rossini sempre fala como é importante diferenciar isso para tratar direito. Exatamente. Classificar o tipo de sinusite crônica é o primeiro passo para acertar no tratamento. De forma geral, a gente divide em 2 grandes grupos, pensando na presença ou ausência de pólipos nasais. Pólipos. O que são? Imagina umas bolsinhas inchadas meio gelatinosas, pálidas, tipo uns bagos de uva sem casca, sabe? Eles crescem lá dentro do nariz e dos seios a partir da mucosa que está cronicamente inflamada. Então tem a rinocinusite crônica sem pólipos nasais, onde tem a inflamação crônica, mas sem essas formações, e tem a rinocinusite crônica com pólipos nasais. E essa com pólipos tem alguma característica especial? Tem sim. Esse tipo com pólipos muitas vezes está ligado a um tipo específico de inflamação que a gente chama de inflamação tipo 2. É a mesma inflamação que a gente vê em outras doenças, como asma, principalmente aquela que começa na vida adulta, e uma condição chamada doença respiratória exacerbada por aspirina, onde a pessoa reage à aspirina e anti-inflamatórios. É uma doença bem inflamatória mesmo. Entendi. E fora esses 2 grandes grupos, com e sem pólipos, tem outros tipos de sinusite crônica que a gente precisa saber? Tem mais alguns, sim. Por exemplo, a rinocinusite fúngica alérgica. Nesse caso, não é que o fungo está infectando ativamente, mas o corpo da pessoa tem uma reação alérgica muito forte a fungos que podem estar ali nos seios. Isso gera um muco super grosso, bem característico. É diferente da sinusite fúngica invasiva, que é rara e grave, mas em gente com imunidade muito baixa. E tem também as sinusites que são secundárias a outros problemas, tipo uma infecção de dente que sobe para o seio maxilar, ou às vezes alguma complicação de uma cirurgia antiga. Cada caso é um caso. Nossa, fica claro que é um mundo complexo, né? Não é tudo sinusite igual. Isso reforça muito o que o Dr. Bruno Rossini sempre diz. O diagnóstico preciso é tudo. Tratar sem saber o que é dar tiro no escuro. Exatamente. O diagnóstico correto é a base, é o alicerce de tudo. Antes de pensar em qualquer tratamento, seja remédio, seja cirurgia, a gente precisa saber qual o tipo exato de rinocinusite. Qual a extensão dela? Quais os fatores daquele paciente específico? E como é feito esse diagnóstico tão importante? Quais as ferramentas que vocês usam lá na clínica Otuan para chegar nessa resposta? Olha, tudo começa com uma boa conversa. Uma história clínica detalhada. Ouvir o paciente com calma, entender direitinho os sintomas, quando começaram, como são, o que piora, o que melhora, o que já tentou de tratamento e o quanto isso realmente atrapalha o dia a dia. Uma anamnese bem feita, como a que o Dr. Bruno Rossini pratica, já dá muitas pistas. Depois vem um exame físico, e aqui a endoscopia nasal é fundamental. Endoscopia nasal, explica um pouquinho como funciona esse exame. Claro, é feito ali mesmo no consultório. A gente usa um endoscópio, que é um tubinho bem fino com uma microcâmera na ponta. Ele pode ser rígido ou flexível. A gente conecta numa tela e consegue ver lá dentro do nariz, com zoom, com detalhes. Dá para ver a cor da mucosa, se está inchada, se tem secreção e que tipo é, se tem pólipo, se o septo é torto, como estão os cornetos. É essencial, principalmente na crônica, para a gente enxergar o problema. Entendi.
E a tomografia, quando que ela é necessária? A tomografia computadorizada dos seios paranasais é outro exame-chave, principalmente para avaliar a rinocinusite crônica e alguns casos de aguda recorrente. Ela mostra pra gente a anatomia dos ossos, a arquitetura do seio, sabe? Mostra se a mucosa tá grossa lá dentro, se tem secreção presa, se tem pólipo ocupando espaço, se tem alguma coisa diferente, tipo uma bola de fungo, ou se a causa vem de um dente, ou alguma variação anatômica que atrapalha a drenagem. E vale reforçar o que o Dr. Bruno Rossini sempre fala. Aquele raio-x simples da face não serve muito para sinusite, né? De jeito nenhum. O raio-x simples falha muito, erra muito para sinusite. Pode não mostrar nada quando tem problema ou mostrar coisa que não é. E ainda tem a radiação, né? A tomografia é infinitamente melhor. E outro ponto, não adianta só pegar o laudo da tomo. O otorrino experiente tem que olhar as imagens, filme por filme, comparar com o que ele ouviu do paciente e viu na endoscopia. Às vezes o laudo descreve um espessamento da mucosa, mas isso sozinho não quer dizer doença ativa, nem que precisa operar. Tem que juntar tudo. Perfeito, diagnóstico feito, bem detalhado. Vamos para o tratamento da crônica? E aqui, como o Dr. Bruno Rossini diz, nada de receita de bolo, né? É personalizado. Totalmente. O tratamento é feito sob medida. Depende do tipo de rinocinusite com pólipo, sem pólipo, fúngica, depende da causa, da gravidade das outras doenças que a pessoa possa ter. Mas sim, existem os pilares que são a base para quase todo mundo no tratamento clínico. E quais seriam esses pilares? O pilar número 1, talvez o que mais faz diferença no dia a dia, é a lavagem nasal, regularmente com alto volume. Usar aquelas garrafinhas, o Lota, com 120 ml, 240 ml de soro fisiológico morno ou até mais. É fundamental. Mas tem que fazer com jeito, né? Para não ir pro ouvido. Isso. A técnica é importante. Pressão suave, cabeça inclinada do jeito certo. Essa lavagem tira mecanicamente a secreção, as crostas, os alérgenos, a poeira e ajuda a mucosa a ficar hidratada, os cílios a tentarem voltar a funcionar. Dá para fazer com solução caseira também. Sal e bicarbonato na medida certa, mas sempre com orientação para não errar na concentração. E o xilitol, que às vezes a gente ouve falar para colocar no soro? O xilitol é um adoçante, né? Alguns estudos mostram que ele pode ajudar a quebrar biofilmes, que são umas camadas de bactérias organizadas, e talvez ajude na hidratação. O Dr. Bruno Rossini avalia o uso em casos bem específicos, talvez num pós-operatório ou quando tem muita crosta, mas não é para todo mundo não. Entendi. E os corticoides que a gente usa no nariz, em spray, tão importantes na aguda? Na crônica, são ainda mais importantes, são a principal arma que a gente tem para controlar a inflamação ali no local. O spray nasal é ótimo para rinite junto e para atuar na parte da frente do nariz, se não tiver muito pólipo bloqueando a passagem. Tem um jeito certo de aplicar, né? Tem. Usar a mão contrária ao lado do nariz que está aplicando ajuda o remédio a ir para o lugar certo e evita machucar o septo, aquela parede do meio. Técnica é importante. E tem outra forma, que o Dr. Bruno Rossini usa bastante em certos casos, que é colocar o corticóide, geralmente a budesonida, direto no soro da lavagem de alto volume. Ah, diluído no soro da garrafinha? Isso. Assim o remédio consegue chegar mais fundo, lá nos seios mesmo. É muito útil depois de cirurgia, principalmente as mais amplas, ou em quem tem muito pólipo, onde o spray sozinho não alcançaria direito. A escolha entre spray ou na lavagem depende do caso, do que a gente vê na endoscopia. E antibiótico? Já vimos que na aguda é com moderação. E na crônica? Na crônica, o antibiótico sistêmico, de tomar ou injetar, tem um papel ainda menor. Ele não é tratamento para a inflamação crônica em si. A maioria das sinusites crônicas não é uma infecção bacteriana que não acaba nunca. Antibiótico entra só se tiver uma agudização, uma piora com sinais de infecção bacteriana em cima da crônica, sabe? E aí é por um tempo curto e definido. Usar antibiótico por meses a fio geralmente não é a melhor conduta. E antibiótico direto no nariz, tipo na lavagem? Isso é mais controverso, ainda está em estudo. Usar mupirocina, gentamicina na lavagem é algo de exceção. O Dr. Bruno Rossini pode pensar isso em situações muito específicas, tipo bactéria resistente num pós-operatório complicado, mas sempre pesando muito bem os riscos e benefícios.
Às vezes, escolher uma cultura da secreção lá de dentro com endoscópio ajuda a gente a escolher o antibiótico certo numa agudização que não melhora. E tem também os lisados bacterianos, que são uma opção para tentar treinar a imunidade local em quem tem muita infecção de repetição. Agora, falando daquela rinocinusite crônica com pólipos, com a inflamação tipo 2, o tratamento muda muito. A base é a mesma, lavagem e corticoide tópico, muitas vezes na lavagem mesmo, para alcançar tudo. Isso é para sempre, para controlar a inflamação. Mas nesses casos, a cirurgia costuma ser necessária com mais frequência, quando o tratamento clínico não dá conta ou os pólipos são muito grandes. E aí, a cirurgia tem que ser bem feita, bem ampla. O Dr. Bruno Rossini defende muito a técnica full house, que é limpar tudo mesmo, tirar as paredes internas do seio etimoidal, aquele favo de mel, e abrir bem todos os outros seios para virar uma cavidade só, mais fácil de limpar e tratar depois. E depois dessa cirurgia grande, para quem tem pólipo, acabou o tratamento? De jeito nenhum. Principalmente na polipose, o pós-operatório é tão ou mais importante que a cirurgia. E é para a vida toda, na maioria das vezes. Lavagem diária com corticoide no soro é essencial para manter aquela inflamação tipo 2 quieta e evitar que os pólipos voltem, ou pelo menos demorem mais para voltar. O acompanhamento regular na clínica, com endoscopia para ver como está, limpar se precisar, é fundamental. E aqueles medicamentos mais novos, os imunobiológicos? Os biológicos são uma ferramenta fantástica, muito promissora. São anticorpos feitos em laboratório que bloqueiam pontos específicos daquela inflamação tipo 2. Eles são indicados para casos graves de polipose, aqueles que, mesmo com cirurgia bem feita e tratamento com corticoide na lavagem otimizado, a doença não controla. A escolha de quem vai usar é super criteriosa, tem regras, e é um processo que o Dr. Bruno Rossini conduz com muito cuidado. Mas eles substituem a cirurgia ou a lavagem? Não, eles complementam. Não substituem a cirurgia, quando ela é necessária, nem a lavagem com corticoide, que continua sendo a base. É mais uma arma para casos selecionados. Ótimo. Para a gente ir fechando a parte de tratamento, vamos falar mais um pouco da cirurgia em si. Quando que ela é realmente indicada, de forma geral? A decisão de operar é sempre muito individual e tem que ser conversada, compartilhada entre o médico e o paciente. É assim que o Dr. Bruno Rossini trabalha. Mas, basicamente, a gente pensa em cirurgia quando o tratamento clínico máximo feito direitinho não funcionou ou quando os sintomas continuam muito ruins, atrapalhando demais a qualidade de vida. Em alguns tipos específicos, como a bola fúngica, a cirurgia é quase sempre necessária. Em alguns casos de aguda recorrente com um problema anatômico claro, e na polipose que não responde bem ao tratamento inicial. E o que a pessoa pode esperar da cirurgia? É a cura? É super importante alinhar isso. A cirurgia endoscópica, a FES, é muito boa. Muitas vezes ela dá um reset, quebra aquele ciclo vicioso. Mas não dá para prometer cura definitiva, principalmente nas doenças inflamatórias como a polipose. O objetivo principal é abrir os canais de drenagem, tirar o que está obstruindo, pólipo, fungo, tecido doente, criar um acesso para que a lavagem com corticoide funcione melhor depois. Com isso, os sintomas melhoram muito e a qualidade de vida também. É um recomeço, digamos assim. E a segurança? Muita gente tem medo, né? Cirurgia no rosto, perto do olho, do cérebro. É um receio compreensível, mas a cirurgia endoscópica hoje é muito segura. A tecnologia evoluiu demais. Câmeras de alta definição, instrumentos super delicados, até neuronavegação para guiar o cirurgião em casos complexos. As técnicas também melhoraram muito, como essa abordagem mais completa, o full house. Nas mãos de um cirurgião experiente, bem treinado em cirurgia de nariz e seios paranasais, como o Dr. Bruno Rossini, os riscos são muito baixos. Escolher bem o profissional é o ponto mais importante para a segurança e para o sucesso. Excelente! Nossa, que conversa completa sobre esse mundo da rinocinusite. Deu para entender muito melhor. Recapitulando rapidinho. Sinusite, ou melhor, rinocinusite. Pega nariz e seios. O diagnóstico certo, sabendo o tipo exato, é o começo de tudo. Antibiótico não é a resposta para todo, longe disso. Lavagem nasal com muito soro e corticoide no nariz são a base do tratamento clínico na maioria das vezes.
E a cirurgia, quando bem indicada e feita por quem sabe, é uma ferramenta valiosa. Perfeito. E acho que a mensagem principal, que reflete muito o trabalho da Clínica Otto One e do Dr. Bruno Rossini, é que tem solução. É possível controlar a rinocinusite, mesmo a crônica, e ter qualidade de vida de volta. Ninguém precisa ficar sofrendo, se conformar em viver com o nariz entupido, dor, sem sentir cheiro. Com o diagnóstico certo e o tratamento individualizado, dá para melhorar, e muito. Isso mesmo. É um incentivo para quem está sofrendo com esses sintomas não deixar para lá, né? Buscar ajuda especializada e seguir o tratamento direitinho faz toda a diferença. Essa parceria médico-paciente é essencial. Bom, queremos agradecer demais a sua companhia, a sua atenção aqui com a gente nessa conversa sobre saúde respiratória. A gente espera ter ajudado a esclarecer as coisas. Este foi mais um espaço de informação e de cuidado da Clínica Otto One, a Otto One, sempre buscando o seu bem-estar. E se você aí se identificou com esses sintomas que a gente falou, nariz sempre entupido, secreção que não para, dor de cabeça ou no rosto, cheiro ou gosto diferente, não adie, procure ajuda. Agende uma consulta na Clínica Otto One, com o Dr. Bruno Rossini. Ele e toda a equipe estão prontos para fazer uma avaliação completa, usar as ferramentas certas para entender o seu caso, tirar suas dúvidas e propor o melhor tratamento para você, de forma individualizada. O objetivo é recuperar a sua saúde e sua qualidade de vida. O Dr. Bruno Rossini está à disposição. É só entrar em contato para mais informações. Muito obrigada e até a nossa próxima conversa.